a jovem Tamar se transformou numa linda mulher, chamando inclusive a atenção do seu irmão Amon, que para seduzi-la, armou um ardil. Convenceu seu pai que estava doente e que mandasse a sua irmã Tamar para cozinhar para ele. Aproveitando-se da circunstância, a estuprou. Esta história poderia ter sido publicada esta semana em algum jornal de grande circulação em Fortaleza, ou em São Paulo, no Rio, São Luís, Manaus, mas não. Esta história está registrada na Bíblia há mais de 3.000 anos. Livro 2 de Samuel, capítulo 13, versículo de 1 a 20, o que demonstra que a violência doméstica e familiar contra a mulher remonta aos tempos bíblicos, mas podemos recuar mais ainda na história. A discriminação contra as mulheres remontam tempos imemoriais. Segundo a mitologia grega, Pandora recebeu uma caixa e foi aconselhado para nunca abri-la, mas curiosa abriu, liberando todos os males que há no mundo. E a esperança que estava no fundo da caixa, ao tentar sair, ela fechou. Já a Bíblia diz que a culpa da expulsão do homem do paraíso foi de Eva, e também pelo pecado original, além de reduzi-la a uma simples costela de Adão. Pense bem, os mitos e as religiões são responsáveis, em parte, pelos preconceitos e pela discriminação contra a mulher, sobretudo a discriminação de ordem moral. Nesse ano, realmente as denúncias elas cresceram muito. E a gente muitas vezes se pergunta onde estavam essas mulheres, né? E as conclusões que eu e a doutora Renan nós temos chegado é que, na verdade, essas mulheres passaram a ter credibilidade, né? Elas passaram a acreditar realmente na lei, e por isso o número de denúncias aumentou muito, muito mesmo, né? Se tem uma ideia, até o dia 24 de agosto desse ano, nós tivemos 9.461 boletins de ocorrência registrados. E essa delegacia ela é especializada em casos de violência doméstica e familiar. Right, Pete, check the rest of the house. 10. I'm singing in the road, just singing in the road. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Sun's in my heart, and I'm ready for love. 260 presos do dia 22 de setembro do ano passado, que foi quando a lei entrou em vigor, até o dia 24 de agosto desse ano. Todos por violência doméstica. E aí, leia-se a violência doméstica não só a física ou a verbal, né, nos casos tradicionais de ameaça, mas de difamações, de injúrias, de danos, né, de violações de domicílio, porque todos esses crimes, uma vez que tem uma característica de violência de gênero, elas são consideradas violências domésticas e, consequentemente, são enquadradas na Lei Maria da Penha. Eu venho há muito tempo sofrendo violências agressivas, violências abusadas e agressões verbais e também ameaças de mortes. Sempre eu venho dando queixa na Delegacia das Mulheres, no tempo não tinha essa lei da Maria da Penha. Me botou para fora de casa, eu e minha filha de 15 anos, está com meu filho de 13 anos lá, e eu quero voltar para o meu lar e ele não deixa, porque ele se armou-se agora de revólver e não deixa eu entrar dentro da minha casa. Mas, realmente, o que é a violência doméstica e a violência familiar contra a mulher? A violência doméstica é aquela praticada no âmbito do lar. Lá é aquele lugar onde nós convivemos, onde nós habitamos.
Pode ser a violência do pai contra a filha, do irmão contra a irmã, do primo contra a prima, do neto contra a avó. Então, qualquer violência praticada no âmbito do lar, até mesmo por vizinho, é violência doméstica. Já a violência familiar é aquela praticada por membros da família, seja por serem parentes sanguíneos ou até mesmo por relações afetivas. Foi praticada qualquer tipo de violência por homem contra a mulher da mesma família, você tem a violência familiar. E coube a uma cearense, a partir da sua luta, do seu exemplo de vida, após sofrer violência doméstica e lutando contra a impunidade, ter processado o Brasil junto aos direitos humanos, ajudar na criação de uma lei que finalmente veio combater esse cancro que é a violência doméstica. Falamos da grande cearense Maria da Penha. Quando a minha filha mais velha atingiu de 15 para 16 anos, ele começou a persegui-la. Só que quando eu vim saber, já fazia muito tempo, eu estava com mais de 1 ano que ele tentava estrupá-la e ela não deixava. Eu gostaria de dizer que o meu caso, eu fui vítima de violência doméstica, né? Em consequência eu fiquei paraplégica, mas esse crime demorou quase 20 anos para que quem me vitimou fosse cumprir sua pena. Centro pela Justiça Internacional, juntamente com a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né? Houve essa parceria da Assembleia aqui com o CEGIL e o CLADEM, e o nosso caso terminou na OEA, foi julgado e o Brasil foi condenado. De tudo isso, o que me conforta não é o fato de quem me vitimizou ter sido preso, porque já dizia Rui Barbosa, justiça demorada não é justiça. Mas o de positivo tudo isso é que o Brasil foi condenado e ficou demonstrado para o mundo que realmente o Brasil é violador dos direitos, no caso da mulher. O matemático e filósofo grego Pitágoras dizia que o mesmo princípio que criou o caos e as trevas também criou as mulheres. Já Aristóteles, também filósofo grego, afirmava que as mulheres eram inferiores aos homens. Confúcio aconselhava aos comerciantes dessa maneira: quando for fazer um negócio, escuta tua mulher e faze o contrário do que ela disser. Já o grande filósofo alemão Arthur Schopenhauer afirmava com todas as letras: as mulheres são seres de cabelos longos e de ideias curtas. Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro, dizia: nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais. Fica mais uma vez uma pergunta no ar. A filosofia e a literatura, de alguma forma, com esses pensamentos, são responsáveis pela cultura da discriminação da mulher no Ocidente? A luta das mulheres por respeito e igualdade tem causado uma verdadeira ruptura no campo político, no campo cultural, no campo social, no campo jurídico. Podemos citar como grandes pensadoras e lutadoras Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. A luta das mulheres tem produzido peças maravilhosas, como, por exemplo, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que anuncia que todos nascem iguais em dignidade e em direitos. Princípio assimilado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, que são os direitos e garantias fundamentais, que diz que
homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Mas de nada você adianta ter a lei e o direito só no papel se cada um não assimilar e praticar o que está na lei. No caso, evitar a prática de violência. Se quer pensar em usar da violência. Se a violência em si é consequência da vontade de cada um, se a vontade de cada um for não praticar a violência, construiremos então uma sociedade de paz. Pense nisso. A sua conduta é fundamental não apenas para a prevenção da violência doméstica e familiar, como também para a erradicação de toda ou qualquer forma de violência. Semana que vem vamos tratar da relação da mídia